Opa, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso Mundo é um Moinho, nosso programa de encontro, né? O nosso podcast, nosso programa. Ou como eu disse para o Aldo na semana passada, nosso assessor de relações internacionais da presidência, que aqui conosco esteve, o Aldo perguntou do que se trata. É um programa de entrevistas, é um debate, é um podcast, é um programa. Eu falei, Aldo, e eu sempre falo isso para os convidados, não foi a primeira vez que eu, mais em off, né? Que eu falei, é um clube da esquina das relações internacionais. A gente se encontra ali na esquina, traz a sua viola, traz o seu violão, a sua gaita, o que você quiser, a sua flauta, seu acordeon, sua sanfona, que toca a sua música, declama a sua poesia, e a gente vai trocando e se enriquecendo aqui no nosso debate junto com a nossa comunidade. O Clube da Esquina, que é da minha terra, né? As Muitas Gerais de Minas, grande Milton Nascimento, Beto Guedes, todo esse pessoal, considerados os Beatles mineiros. O Clube da Esquina são considerados os Beatles mineiros, no auge da ditadura. Mas... E eu estou aqui com... Daqui a pouco vou apresentar nossas convidadas ilustres, que, embora meio russas e meio brasileiras, conhecem bem as Minas Gerais. E o nosso querido André, que conhece o mundo inteiro, é um cosmopolita, esse menino. O Clube da Esquina, que é o Beatles mineiro, então, portanto, muito melhor que o Beatles, mas ser mineiro é muito melhor que o Beatles. E eu gosto muito de Beatles, obviamente, né? Gosto muito de Beatles. Mas as coisas não dão devida dimensão, vamos colocar assim. Eles têm esse nome porque na época da ditadura, alguns devem saber dessa história, na época da ditadura, depois do ato institucional número 5, em dezembro de 1968, as pessoas não podiam se encontrar na esquina e conversar, e prosear, né, como se diz por aqui, prosear. Elas não podiam conversar, porque senão elas eram presas por vadiagem ou já eram vistas como conspiracionistas. Diante dessa indignação, o Milton Nascimento e o pessoal ali diz, olha, então nós vamos fundar o Clube da Esquina. E esse aqui é o nosso Clube da Esquina, da geopolítica, da geoeconomia, da economia política internacional, da política internacional e das relações internacionais. E aqui, nós estamos aqui na esquina aqui e vamos receber aqui duas gigantes da geopolítica global. As duas você conhece, uma delas é cônsul da Rússia aqui no Brasil, nossa querida Carolina Bernardes, esteve aqui com o embaixador Tadeu Valadares, fizeram aquilo que aqui no nosso moinho da esquina, aqui nosso moinho global, nosso Mundo é um Moinho, já é considerado um clássico, um programa que foi um clássico aqui. Foi logo depois daquela declaração do John Mearsheimer que a Rússia venceu a guerra. Venceu a guerra. Uns 6, 9 meses atrás, alguma coisa desse tipo. E ela volta hoje com força. E teremos aqui ninguém menos que a nossa colunista do Observatório de Geopolítica do GGN, enfim, jornalista do Sputnik, há quase uma década, cerca de uma década, em Moscou, na Rússia. Sempre um deleite ouvi-la, e ela vai entrar daqui a pouco conosco, Ana Liv Stevens. Bom, como se trata, a Ana Liv está em Moscou, a Carol voltou hoje, né? Então nós temos um fuso horário brutal, né? A Ana Lívia, para estar no ar conosco, teria que falar muito mais à tarde, na madrugada. Então, esse programa está sendo gravado hoje, no dia 4/4. Agora vai entrar às 16 horas aqui do Brasil, deve ser umas 22 na Rússia, se não estiver enganado. E nós estamos gravando aqui fresquinho para entrar daqui a pouco. Né? Eu queria chamar a atenção aqui, comecei falando da ditadura, obviamente, porque a memória dos 60 anos, né? Não é aniversário, não é comemoração, a memória dos 60 anos do golpe militar no Brasil. Nós temos, né, aqui na região a chamada Operação Condor, que é a integração entre os países latino-americanos pró-golpe, como a ditadura brasileira colaborou com a ditadura argentina, com a ditadura uruguaia, paraguaia e vice-versa. A Folha de São Paulo, há um tempo atrás, foi muito polêmico, né? Depois eles fizeram lá uma meia-culpa,
mas há alguns anos atrás chegou a chamar a ditadura brasileira de dita branda. Dita branda porque, comparando a ditadura brasileira com a ditadura, com as demais ditaduras sul-americanas, latino-americanas, no sentido de que aqui no Brasil ela teria sido leve, ela teria sido branda, porque matou-se mais proporcionalmente e se torturou mais em outros países. Como, por exemplo, a ditadura argentina, que foi uma ditadura absolutamente draconiana. E, obviamente, né, sobretudo os parentes das vítimas da ditadura de 64, do golpe de 64, e também não só parentes, mas a comunidade, né, a sociedade se sentiu, claro, violentada, né, e diretamente com essa declaração absurda, pressionou, né, a Folha, e a Folha depois, no outro dia lá, um dia depois, uma semana depois, alguma coisa assim, se corrigiu. Uma das colaborações que a ditadura brasileira deu no Plano Condor é que a nossa polícia, liderada pelo comandante Ustra, aqui em São Paulo, né, onde foi o forte, em São Paulo, com doicode, ela era a mais profissional entre todas em torturar. A mais profissional. Então, os métodos de tortura que a nossa polícia brasileira aqui usava, os militares na época, eles foram exportados, tanto para a Argentina, como para o Chile, como para as demais ditaduras. O Pinochet, que foi uma ditadura tétrica e draconiana, a última a cair, só em 1990, na Argentina foi no começo dos anos 80, aqui no Brasil, em meados dos anos 80, e assim foi acontecendo, na Argentina, só em 90, 89 e 90. Uma ditadura muito longeva, e o Pinochet tem cartas que são trocadas com os ditadores argentinos, dizendo o seguinte: olha, o que é o Estádio Nacional do Chile, né, um clássico, onde todos grande parte, né, da oposição organizada, né, dos cidadãos, enfim, da sociedade organizada contra a ditadura, né, sociedade democrática, era torturada a massas ali no Estádio Nacional do Chile, né? E ele dizia o seguinte: olha, uma tática que nós usamos aqui, ele, Pinochet, trocando correspondência com os argentinos, né, é que nós matamos os sujeitos, né, eles chamavam, né, de terroristas, né, que eram, obviamente, os democratas, e nós tiramos os órgãos internos. Né? Aí nós pegamos, pomos num avião e jogamos, para que os corpos eles não flutuem. Então, eles submergem e assim são desaparecidos. São desaparecidos. É um método. Então, eles trocavam o método. O Brasil ensinava a torturar, o Chile ensinava a desaparecer, a Argentina ensinava a matar, capturar, esse tipo de coisa. Operação Condor. Não? E agora, nós vemos uma dificuldade imensa, e sempre houve, de uma integração latino-americana do ponto de vista do progresso e da integração entre governos que pensam diferente. Entre governos de esquerda, de centro-esquerda, como se ficou lá atrás, né, na onda rosa, né, que são vários rosas, são 50 tons de rosa, desde um rosa choque, quase vermelha, lá da Venezuela, enfim, até um rosa clarinho ali do Chile. Não interessa. Mas então, o meu editorial, que hoje, nosso editorial do Mundo ao Moinho, quer chamar a atenção, pós 60 anos, para a importância da democracia, para a crueldade, a barbaridade da ditadura que nós tivemos aqui na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina, e para a importância de uma integração regional que já funcionou, digamos, para o terror, que precisa ser feita essa integração regional para o bem, para o progresso, para os povos. Esse é o nosso editorial de hoje. André, sem mais delongas, as nossas
colunas eurasiáticas aqui. Antes de né, lembrando como você falou, né, isso é um programa gravado. Eu bati o pé pro Pedro, porque hoje o São Paulo estreia na Libertadores, eu falei, não vou fazer o programa. Então, você que mude sua agenda aí, vê as convidadas, porque eu não vou fazer o programa, porque eu vou ver o São Paulo na Libertadores hoje. Mas só lembrando, né, então, já que é gravado, provavelmente não vamos ter superchats, né, Pedro? Mas continuem colaborando, né? Deem o seu like, compartilhem a live. Dá para mandar superchat também, mas não vai ter ninguém para responder, então pode ser um problema, né? Mas hoje, né, mais do que especial, sempre mandar uma lembrança para Maria Bernardes, né? Porque ele sempre participa com a gente, Célia Lacerda, Nelson Candelária, todo mundo ali, Ana Soares, Silvia Regina, Ana Maria Balardim, com certeza eles vão estar lá nos assistindo. E hoje, né, duas convidadas especialíssimas, a Carolina Bernardes, né, cônsul honorária em Minas Gerais, professora também, e em Belo Horizonte, cônsul honorária da Rússia em Belo Horizonte, professora na área de Relações Internacionais, e também a nossa querida Ana Lívia Esteves, que sempre participa com você no laboratório, no Observatório de Geopolítica, né, Pedro? Também correspondente internacional, articulista, colunista da Sputnik. Também falamos diretamente de Moscou conosco aqui, né, Pedro? Então, agradecer. Muito obrigado por estarem aqui essa tarde conosco. Ou à noite aí na Rússia. Maravilha. Obrigado, André. Que apresentação. Ana Lívia Esteves, que satisfação, nossa colunista russa do Observatório de Geopolítica do GGN, de volta ao moinho. Ana Lívia, como está aí na terceira Roma, em Moscou? Que horas são? Que temperatura? Que bom te ver. Bem-vinda. Gente, é um prazer ver vocês também. É um prazer estar aqui de novo, voltar para o Mundo é o Moinho. Aqui na Rússia está melhor do que o normal. Está chegando a primavera, então as temperaturas estão subindo. A neve já não está no chão e eu estou esperando as primeiras flores chegarem. Acho que em 2 semanas já vai ter a primeira. Eu conto para vocês quando ela chegar. Que maravilha. Carol Bernardes, Carolina, nossa cônsul. Que maravilha receber você de volta aqui. A casa é sua, Carol. Como você está? E já nos diga, por favor, você voltou da Rússia agora. Como foi sua última passagem na Rússia? Vamos abrir aí já. Eu que agradeço sempre o convite de vocês. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Colegas, né? Nós somos todos colegas internacionalistas, apaixonados por essas relações internacionais. E pela Rússia, né? Então, isso eu não nego. Então, e nem poderia. E, sim, cheguei de lá agora. Eu estive lá em dezembro, né, do ano passado e retornei agora, em março, para as eleições presidenciais, para acompanhar as eleições. Então, assim, foi uma experiência única e incrivelmente maravilhosa, no sentido de poder participar dos bastidores, né, do funcionamento do processo eleitoral na Rússia, de entender como funciona, de entender, inclusive, né, como é trabalhada a questão da segurança, como é trabalhada a questão do acesso, e eu fiquei muito positivamente impressionada com tudo que eu pude acompanhar lá, né? E, assim, poder estar, né, com as autoridades locais, e poder visitar, né, as sedes dos governos e estar com essas pessoas para poder conversar ainda mais, entender ainda mais, é um privilégio. Eu sei que é um privilégio. Mas isso também me favorece no sentido de maior entendimento, né, do que é aquele país, né, aquele imenso país, esse maior país do mundo, o que é a democracia na Rússia, né, e o que o povo russo também entende de tudo isso. Então, assim, como uma eterna apaixonada pela Rússia, né, leal à Rússia, para mim, é sempre uma experiência enriquecedora, e é sempre maravilhoso estar. Eu falo que ir à Rússia é recarregar as minhas baterias, então eu recarrego as minhas energias estando na Rússia, e eu consigo alimentar, né? Alimentar a minha observação, a minha pesquisa, a minha visão de mundo com relação, aumentar a minha capacidade de comparação, de análise, de reflexão. Então, estar na Rússia é sempre maravilhoso e voltar de lá, assim, com a bagagem cheia é ainda melhor. Fantástico. Eu já vou passar para a Ana.
Mas você tocou num ponto aí, que é um ponto muito pouco debatido aqui no Brasil, você sabe muito bem, que é a questão, você mesmo, eu vou abrir aspas aqui, eu pude ver o que é a democracia na Rússia. Explica aqui para o nosso público, para a gente, por gentileza, o que é a democracia na Rússia. O que eles têm, qual é a concepção de democracia lá? Enfim, né? A democracia na Rússia. Que é... Ana Lívia, eu explico ou eu explico? Por favor. Que é muito diferente, não é muito diferente, né? Claro que a ideia de democracia, né, por si só, por concepção, entende-se a participação do povo, você precisa da participação popular e do aval dessa população na escolha de seus dirigentes, né? A premissa da democracia. E na Rússia é o seguinte, eles entendem que se eu posso eleger os governadores máximos, então os principais, né? Aí estamos falando de presidente, e depois estamos falando do conselho, né? Da Duma, que também elege. Isso, para eles, é o suficiente para que se entenda por democracia, porque nesse espírito russo da mãe Rússia, quando eu elejo alguém para governar algo, para ser aquele que vai coordenar alguma coisa, eu tenho que acreditar que eu estou elegendo alguém que é capaz de escolher e de delegar funções e de atribuir outras atividades a quem deve. Então, porque se eu coloco no poder alguém que eu não confio que seja capaz de ter uma equipe eficiente, então eu não devo colocar esta pessoa lá em cima, entende? Então, é como a mãe no governo da casa. Se eu não confio que a mãe é capaz de entender a hora de fazer o supermercado, o que está faltando, a hora dos filhos, coordenar a escola, coordenar a casa, sabe? Isso tudo. Então, ela não é uma boa mãe, mas é ela quem vai delegar. Então, eles entendem que se eu gosto de fazer essa analogia para ficar mais fácil de entender, né? Porque que para eles não tem essa necessidade que tem aqui no Brasil de se eleger tudo, né? Todos. Então, quando comento, né, com russos, porque no Brasil há eleições para tudo, então até para os vereadores das câmaras municipais, né? Então, para além dos prefeitos, também os vereadores e todos, sem exceção, assustam e falam: nossa, para quê? Vocês ficam indo votar o tempo todo. Que confusão! E como é que vocês sabem? Aí você tem que ficar estudando sobre cada um, aí vocês pesquisam sobre cada um. Nossa! Eu falo, não necessariamente, né? E esse talvez seja um problema. As pessoas votam sem sair saber, né? Sem pesquisar, sem olhar. E aí eles entendem, tá vendo? Esse é outro risco. Então, assim, para eles não faz o menor sentido, enquanto faz para os brasileiros. Até porque aqui já entende-se democracia dessa forma e tem-se esse modelo como um direito adquirido. Não tem como você agora tentar tirar, vai tirar esse direito do brasileiro. É impensável, né? A democracia aqui funciona dessa forma. E assim ela se estabeleceu, né? Com a maior participação popular possível. E na Rússia, não. E para eles, essa é a democracia possível e que funciona. Entende? Ela funciona. E eles confiam. Eles confiam no sistema deles. Então, ótimo. E eles sabem que o Ocidente desconfia. Mas eles sabem também que o Ocidente desconfia de tudo mesmo. Entendeu? E que eles sempre vão tentar encontrar problemas. Nunca o lado bom. Né? Então, assim, a gente está aqui para procurar o que está dando errado. A gente não quer saber do que está dando certo. Né? Então, assim, de uma maneira geral, a população russa sabe disso também. Então, entende que, olha, esse é o nosso sistema, né? Essa é a nossa democracia possível para a Rússia e está tudo certo. E está funcionando. E o que mais me chamou a atenção também, na verdade, Pedro, é o seguinte, e eu ouvi isso não só de uma pessoa, e aí eu tive a oportunidade de, inclusive, abordar eleitores, tá? Na frente das sessões eleitorais, né? Pós-voto, para entrevistar, para perguntar, para colher informação, que eu estava lá justamente como especialista, né, acompanhando os observadores internacionais. Então, a gente podia fazer esse tipo de interação. E aí sim, todos confiavam, né? E como o voto não é obrigatório, na Rússia tem também essa diferença, né? Não é obrigatório. Aí a gente pergunta por que está indo votar, porque eles acham importante, porque querem ter essa participação, porque eles vão justamente eleger o governante máximo, e isso para eles é importante, eles querem reafirmar
né, esse direito. Ótimo, tudo bem, essa é a ideia mesmo. E quando questionado para eles, tudo bem, e o que você acha, né, dos candidatos e da possibilidade do Putin permanecer no poder? E todos, sem exceção, sabe, falaram o seguinte: olha, para nós ter a noção de segurança e a noção de que as coisas estão funcionando, não perfeitamente, mas estão funcionando, é melhor do que correr qualquer risco. Então, e teve um deles, inclusive, que conseguiu colocar em palavras da seguinte forma, que eu até passei a repetir depois, que o medo de mudar, né, ou seja, o medo de votar em outro candidato, o medo de tirar Putin, então o medo de mudar é infinitamente menor que o medo de voltar ao que era na década de 90. Então, eles têm tanto medo que eles olham para hoje e pensam: um time que está ganhando não se mexe. Está funcionando, deixa quieto. Deixa, até enquanto tiver jeito de deixar, porque está funcionando, a gente não precisa ter essa preocupação agora. Sabe? Então, assim, senti muito essa ideia, sabe? Então, assim, não, uma preocupação a menos, por favor, né? Deixa quieto, está funcionando. Porque os russos têm uma história também, né, muito doída, muito sofrida, né? Uma história de guerras, uma história de revoluções, uma história, sim, né, de um pós-Guerra Fria muito traumático, uma transição muito dolorosa, né? E para quem viveu, sobretudo para quem viveu a década de 90 na Rússia, as dores são profundas, né? Então, assim, eles têm essa... E o russo valoriza isso, né? A memória histórica, que é diferente do brasileiro. Então, tem isso mais vivo, assim, o patriotismo é maior, né? E essa vontade, né, de defender e de entender, e aí eles trabalham essa resiliência, que também é muito grande, né, nos russos de uma maneira geral. Então, há exceções, é claro que há, e que bom, né, que existem as exceções, elas precisam existir, né? Do contrário, nem poderíamos sequer chamar, então, de democracia. Então, é óbvio que não é para todo mundo pensar igual, mas que, majoritariamente, esse foi o pensamento, sim, foi. E depois que eu ouvi isso, dessa questão do medo, sabe, que o medo de mudar é infinitamente menor que o medo de voltar ao que já foi, eu falei, nossa, essa é a... Sabe? Aí que me deu uma percepção, eu falei, tá, acho que agora entendi, né? Assim, esse comportamento e essa forma. Porque não conseguimos encontrar nesse processo eleitoral, então, durante toda a semana, chegamos dias antes e ficamos dias depois, a nenhum tipo de represália, nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo nada. E tinham observadores internacionais do mundo todo. E na minha equipe, inclusive, tinham franceses, tinham espanhóis, ou seja, tinham europeus, né? E que, olha, procuraram problema. Eles estavam ali para encontrar, lógico, né? Então, assim, queriam encontrar e não conseguiram. E esse é o fato, não conseguiram. Sabe? Nisso de tentar abordar, nisso de tentar chegar de surpresa em sessão eleitoral, sabe? Tudo. De visitar a base de monitoramento, de visitar... Tentaram. E não conseguiram, sabe? Então, assim, aí a gente pensa, realmente, né? O que é esse questionamento todo do Ocidente? Será que tem tanto problema, sabe, que a Rússia esconde assim? Ou será que o Ocidente aumenta demais os problemas que porventura tem, mas todo país tem mesmo, sabe? E esse questionamento acho que ficou ainda mais latente. O melhor é que ficou latente também nesses europeus que estiveram lá. Perfeito, obrigado, Carol, pelo relato. Ô, Ana Lívia, eu ia por outro caminho, mas a Carolina me provoca aqui a fazer uma curva já, de começo do nosso bate-papo. E eu vou fazer essa curva aqui, muito provocativa, que ela nos incita, e que isso é muito bom. Eu vou entrar um pouco na geopolítica do poder mesmo, global. Ia começar com coisas mais, digamos, pontuais. O que o Ocidente tem tentado fazer, o eixo atlanticista, liderado por Biden e o seu séquito, seus asseclas,
é tentar dividir o mundo entre autoritarismo e democracias liberais. Então, existem esses dois eixos. Uma caracterização muito típica dos democratas, aliás. E o Biden tem tentado reproduzir isso desde o primeiro dia que ele assume a Casa Branca, com força. Aliás, desde a campanha eleitoral. E os dois grandes baluartes, os dois grandes representantes do autoritarismo global, digamos, e Rússia. A Rússia, evidentemente, não é uma democracia para eles, como a Carol aponta aqui de antecedência, os valores russos. E com relação à China, ou ao Oriente mais distante, né, que são civilizações milenares, né? A China é uma civilização milenar que ela não está ascendendo, né, para um lugar, ela está reocupando o lugar que ela sempre teve, né, nos últimos 5.000 anos de história das relações internacionais, está voltando a ocupar um lugar que ela teve, o Império do Meio, junto com a Rússia, né, eles estão se realocando, né? E há outras visões que, obviamente, o mundo pode ser de maneiras diversas, né? O sul global ascendente contra o norte global decadente, essa é uma maneira de enxergar. Outra maneira de se enxergar são estados fortes, num sentido mais hobbesiano, como é a Rússia, que tem uma direção política forte, portanto, a economia, as coisas seguem. Ou a China, controlada por um partido, que tem uma direção clara, contra as chamadas democracias em crise, as democracias liberais em crise. Então, como é que você, aí, do ponto de vista, sobretudo, muito privilegiado de falar da Rússia, você que está aí há muito tempo, enxerga esse debate geopolítico global que o Ocidente tenta travar entre democracias liberais e ameaças autoritárias? Realmente a gente vê uma volta desse discurso, né? Esse discurso está voltando como uma fênix de uma época que a gente achou que tinha ficado para trás. É um maniqueísmo muito barato, muito simples e muito gasto, né? Mas é interessante que quando eu comecei a ouvir de volta, né, essa narrativa, eu achei que não ia colar, mas colou bem. Hoje em dia eu já vejo que as pessoas voltaram a utilizar em artigos acadêmicos, voltaram a utilizar em vários âmbitos essa dicotomia entre autoritarismo e democracia liberal. E esse autoritarismo a gente poderia dizer que, na verdade, são regimes autonomistas, né? São regimes que têm um arcabouço legal que é diferente do arcabouço legal norte-americano, e os norte-americanos têm mais dificuldade de trabalhar com esses países, né? Eles têm mais dificuldade de trabalhar no sentido de influenciar as leis internas e poder modificar leis internas, trabalhar fazendo lobby, etc. Então, no sistema chinês, no sistema russo, nos sistemas autonomistas, os norte-americanos não sabem trabalhar tão bem quanto eles sabem trabalhar com países de democracia liberal. A gente sabe, no caso brasileiro, por exemplo, que o Brasil agora, no governo Bolsonaro, tentou entrar na OCDE, não conseguiu entrar na OCDE, mas entrou um pacote todo de legislações, né, que harmonizam, né, como eles dizem, a legislação brasileira à legislação norte-americana, facilitando o trabalho de todos os lobistas norte-americanos e de todos os advogados norte-americanos que já nem precisam estudar a lei brasileira, porque a lei brasileira fica idêntica à lei deles. Então, na verdade, eu acho que a gente poderia fazer a diferença por aí. Países que são autonomistas, que se negaram a internalizar leis norte-americanas, de base norte-americana e europeia, e esse fato de que eles não internalizam dificulta a entrada política e econômica norte-americana dentro desses países. Então, esses regimes não são regimes que interessam para os Estados Unidos, porque a questão a gente sabe muito bem, não preciso falar, mas vamos repetir, a gente sabe muito bem que a questão não é autoritarismo, a questão não é essa, porque os Estados Unidos têm muitos e muitos e muitos parceiros que são ditaduras com amplo histórico de violações aos direitos humanos, a Arábia Saudita, a gente tem agora a guerra em Gaza, acho que eu não vou chover no molhado para a nossa audiência, que sabe muito bem que os Estados Unidos têm muitos e muitos parceiros que são ditatoriais. Os Estados Unidos, ele apoia regimes ditatoriais
nos estados dos seus parceiros quando isso é necessário. Caso um país parceiro vá para um lado político que não seja interessante para os Estados Unidos, esse país não tem problema nenhum em adotar lá uma ditadura, como você falou muito bem no seu editorial. Acho que todo brasileiro sabe disso pelos livros de história que a gente tem na escola. Então, realmente, a questão não é entre autoritarismo e democracia liberal. A questão é entre regimes autonomistas e regimes que adotam leis similares às leis norte-americanas e adotam o arcabouço jurídico, econômico e legal do Ocidente, né, pelo modelo ocidental, que facilita a entrada econômica do capitalismo ocidental dentro desses países. E essa autonomia a gente vê em política externa. Eu acho que a gente chega, finalmente, nos conflitos internacionais que tem como Rússia e China como antagonistas, porque essa autonomia que eu falei agora, que se dá na área legal e econômica, ela também se traduz na política externa. Então, são países que realmente eles têm políticas externas independentes. E isso é um grande problema. Carolina estava falando agora sobre as diferenças do sistema político aqui na Rússia em relação ao brasileiro. A gente tem muitas diferenças entre o Brasil e a Rússia, com certeza. Tem muitas diferenças na área de liberdade individual e etc. São diferentes, não é melhor ou pior, são diferentes. Mas se tem uma coisa que a Rússia tem que o Brasil não tem, é a independência política, né? A independência política e econômica. E isso vem a um preço muito alto. Vivendo aqui, você começa a ver isso. Muitas vezes que o Brasil quis tomar decisões de política externa e não tomou por pressão externa e não tomou por ser um país dependente, a Rússia toma essas decisões. Só que quando você toma, tem consequências. Você depois tem que lidar com essas consequências, não só como país, mas como sociedade. Então, a sociedade tem que estar mobilizada, né? Ser um país com política externa independente não é barato, não é fácil para ninguém, nem para os líderes, nem para a sociedade, mas é necessário, caso você queira ter independência política, o que leva à sua independência econômica, o que leva ao bem-estar da sua população. É uma escolha política. Mas quem faz essa escolha política são os países que hoje eu considero autonomistas e que o discurso norte-americano considera como autoritários. Mas espero que a gente não precise voltar a essa dicotomia, inclusive espero que os formuladores de política externa norte-americana pensem numa coisa melhor, porque acho que todo mundo já está muito cansado dessa dicotomia. Perfeito. Carolina, uma notícia, Carolina, que tem circulado aqui, enfim, nas redes, né, globais. O Brasil lidera o G20 esse ano, está na presidência do G20. Nós vamos ter a reunião do G20 no fim do ano, salvo engano, em novembro, né? E então todos os países do G20 virão ao Brasil na cúpula do G20. E tem uma questão que já vem sendo debatida há algum tempo, que é a presença do Putin no Brasil. O Brasil está no acordo internacional que proíbe, né, o Putin de vir, porque ele foi condenado num tribunal internacional, salvo engano, em Haia. Então ele não poderia pisar aqui no Brasil por esse tratado internacional. O presidente Lula já disse que por ele o Putin vem. Ele não vê problema nenhum nisso. Inclusive ele diz, olha, é um tratado que nem Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia assinaram. Então é uma coisa meio para se rever, né? Foi muito criticado, obviamente. Mas agora surge uma possibilidade, essa semana mesmo, de entrar com uma ressalva no próprio tribunal desse tratado para dar uma salvaguarda para que o Putin possa pisar aqui de uma maneira legal. Como é que você vê esse trâmite? A importância do Putin estar aqui ou não, né? Se isso não é tão relevante, ou essa manifestação do Brasil em colaborar, e a partir daí, né, desse caso específico, falar um pouco para a gente das relações de Brasil e Rússia, os interesses comuns, o que esperar dessa relação? De fato, essa questão do Brasil sediar o G20 e do Putin estar nessa condição internacional, que inclusive o Ocidente usou muito a seu favor, né? O Tribunal de Haia, e os Estados Unidos também quis muito dizer, olha, ele agora precisa ser preso, e precisou se lembrar ao mundo, mas você não é signatário, né? Por quê? Cara pálida, né? Porque você também não assinou. Será por que você também não assinou? Então, os grandes, né, na verdade, não assinaram, né? Justamente por esse próprio receio, né, de que aconteça com eles o que agora acontece com a Rússia,
né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando o Brasil questiona, né, que precisa ser revisto, se as principais potências, então, né, se os líderes econômicos e geopolíticos não são signatários deste tratado, por que nós temos que ser, né? Será que é tão importante assim que os demais, então, permaneçam? Não seria o caso de revisarmos? Então, sim, esse é um questionamento muito importante a ser feito. E aí, até aí, estava decidido, né? Putin não viria, e até aí tudo bem, porque ele tem enviado Lavrov, né, o ministro Lavrov, o ministro, né, das relações exteriores, né, dos negócios estrangeiros, como a Rússia diz, para representar, então, o chanceler, e, enfim, né, fazer todas as tratativas, participar das reuniões e em nome do Putin, e o Putin faz participações pontuais online, por videoconferência, né, e ele tem feito dessa forma para estar em países, né, onde legalmente, por esse tratado, ele não poderia estar. E até aí tudo bem, seria dessa forma que iríamos trabalhar também o G20. Aí o governo brasileiro, né, vem com essa questão, tentando ver se é possível, legalmente, né, dentro do direito internacional, que possa haver uma cláusula, que possa haver uma brecha, para que ele venha, né, e como você muito bem colocou, de maneira legal. Por quê? Porque aí nem Lula, nem ninguém pode garantir e dar a palavra, se não houver esse respaldo legal, de que ao chegar aqui ele não vá realmente ser visto, né? Porque é signatário. Por mais que se questione a importância do tratado, por mais que se questione, né, quão lógico ele existe. E ele está válido. E o Brasil é signatário. Entende? Então, assim, são duas coisas distintas. Então, também não dá para deixá-lo vir. O presidente disse que não vai ser preso. Não, ele não está acima disso, entende? Então, assim, sem um respaldo legal, Putin não vem. E, inclusive, não vem para também proteger o Brasil e não colocar o Brasil nessa saia justa, né? De forma que iria expor o Brasil a mais ataques internacionais, né? A criar reações hostis, né? Com países importantes, com países parceiros do Brasil, que iriam cobrar esse posicionamento. Então, assim, é aquela presença que incomodaria muito. O Brasil quer receber, mas ele sabe o quão incômodo seria. E aí, por isso, né, se não conseguirem essa brecha legal, ele não vem. Mas, conseguindo, né, aí sim, trabalhamos com a possibilidade. Isso por quê? Porque o Brasil é um parceiro muito importante para a Rússia, porque a Rússia valoriza muito o BRICS, muitíssimo, né? Mais do que o Brasil, né, na verdade. Então, se o Brasil precisa, inclusive, valorizar muito mais o BRICS, da forma como é visto pela Rússia e também pela China. Porque eles entendem, né, conseguem ver muito assim, de uma maneira muito clara, como o BRICS é o caminho. Como que o BRICS é aquele novo bloco que, crescendo, quer dizer, hoje já consegue ser mais relevante as tomadas de decisões do BRICS do que as do G7. Né? Então, assim, o mundo já presta atenção da mesma maneira. E essa parceria Brasil-Rússia é, para a Rússia, muito importante. Tanto porque temos um histórico de relações diplomáticas, comerciais e políticas muito amistosas e muito bem-sucedidas, né, ao longo da história. Então, o Brasil não tem histórico de problemas, né, de nenhum problema grave com a Rússia. Então, ótimo, né, já começa por aí. E outro, o Brasil é a principal economia da América Latina. O Brasil é aqui, né, o país, né, o principal país das Américas aqui, do hemisfério sul. Então, ter essa parceria e fortalecer é a forma também que a Rússia tem de ter um aliado forte deste lado de cá do Atlântico, entende? Inclusive, sobretudo, à medida que né, tem ficado mais difícil com a Argentina, né, as coisas não andam da mesma forma. Então, assim, tudo que tem acontecido, né, aqui na América do Sul está muito turbulento, um momento muito complicado. Se firmar e se estabelecer com o Brasil é também estratégico para a Rússia. Então, do ponto de vista geopolítico e de firmar parcerias, né, intercontinentais,
com países que são estratégicos. E o Brasil já é estratégico por ser BRICS. Então, pode-se questionar avanço político, avanço econômico, avanço, inclusive, monetário. Fala-se, né, de uma moeda única, ao menos para transações de commodities, começaria dessa forma. Então, a gente entende o quão importante é quando percebe que, se você está conversando, inclusive, sobre ter uma moeda única, porque o valor dessas commodities, o valor do que é comercializado entre os países do BRICS, né, é algo enorme, e de fato né, é algo que já equivale ao que acontece no G7, e daí, de novo, por isso, todo esse questionamento. Estamos falando de países muito grandes. Estamos falando de países que movimentam, né, grande parte, né, da economia mundial. E de uma maneira muitíssimo importante. Tão importante que tem incomodado os Estados Unidos como nunca antes na história. Né? Então, incomoda muito. E incomoda por isso. E a Rússia tem também o seguinte: além do Brasil ser o principal, né, comprador da Rússia dos fertilizantes, né, então o Brasil é dependente dos fertilizantes russos para a sua agricultura, né? Então, todo o agronegócio brasileiro também depende dos fertilizantes russos. E o Brasil é um dependente do seu agronegócio, né? Então, a Rússia sabe o quão vital ela é nesse sentido, né? Mas também o Brasil continua sendo, né, o principal exportador de carne para a Rússia, né? E isso, assim, nós já temos décadas desse tratado, assim, né? Vamos chamar dessa forma, de que esse plano segue dessa forma, e sem nunca ter tido, né, assim, problemas nesse sentido, então sempre fluiu. E além dessas questões todas, né, de commodities, o que tem chegado muito assim, a gente questiona, conversa, discute e fala francamente sobre as transferências de tecnologia, sobre a parte tecnológica, então, de desenvolvimento conjunto. E isso tanto interessa à Rússia, que o Brasil desenvolva, né, com tecnologia russa, porque é óbvio que você garante uma influência muito importante, né? Você tem um soft power, talvez não tão soft assim, porque tem uma estratégia muito clara para quem entende por trás. Então, quando você consegue ser aquele que dissemina tecnologias importantes em outro país, você fortalece laços para além do econômico, do social e do tecnológico, né? Então, é muito clara essa relação política que acontece quando isso, né, quando se dá dessa forma, mas também porque com isso, né, ela entende que o Brasil pode também crescer, pode também fortalecer, e como um bom parceiro da Rússia, o Brasil crescendo e podendo, isso que a Ana Lívia falou, ser cada vez mais independente, né, politicamente, para fazer frente a quem hoje o Brasil não pode fazer, que o Brasil não pode se dar o luxo de confrontar, né? Então, o Brasil fica, muitas vezes, querendo dar um passo e se vendo impedido de dar, porque ele literalmente não pode desagradar, né, aos seus tutores, que podemos chamar dessa forma, né? Então, se o Brasil cresce e vai ficando cada vez mais independente nesse sentido, indiretamente beneficia a Rússia, porque o Brasil torna-se alguém capaz de enfrentar. E aí a questão da multipolaridade, né, o argumento da multipolaridade cresce e se fortalece, porque interessa à Rússia, né, que se tenha mais poderes, porque isso é a única forma, né, essa é a única forma de derrubar a hegemonia norte-americana, né, que é o que vem acontecendo, e a gente está vendo que acontece cada vez mais. Mas, se não surgirem outras potências, se a multipolaridade, de fato, não se estabelecer, né, como ela tem caminhado para isso, mas não se estabelecer e não tomar espaço, né, há um medo de um recuo e uma retomada norte-americana. Entende? Então, para a Rússia é muito estratégico ajudar, potencializar e fazer com que os seus parceiros possam, de fato, crescer. É dizer, cresçam e apareçam. Tomem lugar, né? Se firmem no tabuleiro do xadrez. Pelo amor de Deus, fiquem aí, sabe? Para não permitir que essa hegemonia volte. Então, é tanta coisa, né? Quando a gente para analisar, é tanta coisa por trás,
Mas essa parceria, ou seja, parceria Brasil-Rússia é vital. E aí passa a ser vital para ambos, né? Tanto pela dependência econômica, né, que hoje já se estabelece, quanto por todos os projetos futuros, né? E tanto e o Itamaraty sabe também disso, que a despeito dos presidentes, né, e tão opostos, a relação com a Rússia não foi abalada. Nós não tivemos problema. Então, a gente já não tinha problema antes, né? Governos Lulas anteriores, não tivemos problema no governo Dilma, aí não tivemos problema Temer, Rússia se manteve ali, estou esperando ver o que acontece, não teve problema, governo Bolsonaro, estamos aqui, a relação é com o Brasil. Pronto. E continua na mesma posição o governo Lula. Entende? Então, é assim, não interessa, a Rússia tem tanto interesse no Brasil que, inclusive, ela não coloca dessa forma de ser aliança com o governo, porque ela quer aliança com o Estado, para que, independente do governo vigente, todo mais prevaleça, todo mais continue. Sabe? Então, a aliança com o Brasil, ela não é nem uma aliança de governo, exatamente, né? Claro que você pode ter mais simetrias com um e outro, isso é óbvio. Mas ela não tem essa parceria assim com o governo, porque o interesse é que seja com o Estado. Então, isso já explica muito, né? É uma relação de Estado a Estado, né, Cônsul? Maravilha. Eu vou pegar vou pegar a sua deixa e vou perguntar para a Ana. Ana, sobre a importância dos BRICS, né? Uma provocação também interessante para a nossa comunidade refletir coletivamente conosco. A Rússia, aspas da Carolina Bernardes, a Rússia dá mais importância aos BRICS do que o Brasil. Isso é para refletir, não é isso, André? Vamos refletir sobre isso. Qual é a marca da presidência da Rússia, Ana, nos BRICS? Esse ano, a Rússia preside os BRICS, como nós sabemos. Era para ser o Brasil, na ordem rotativa. O Brasil abriu mão, passou para a Rússia, porque o Brasil acumularia funções, teria a presidência dos BRICS e do G20. Parece ter sido uma atitude, do ponto de vista do Brasil, acertada, inclusive. E a Rússia, então, preside os BRICS esse ano, o Brasil vai presidir ano que vem. O que a Rússia quer deixar para os BRICS? Qual é o legado, a impressão, a digital da Rússia nessa presidência dos BRICS? E o que significa os BRICS para a geopolítica e geoeconomia global? E junto com isso, também, pegando o eixo aqui da Carolina, com relação à maioria global, ao sul global, a Rússia fez uma aproximação, depois do Maidan, em 2014, da anexação da Crimeia, né? Ali na Ucrânia, os movimentos das revoluções coloridas na Ucrânia, e, sobretudo, agora depois da guerra na Ucrânia, propriamente dita, em 22, a Rússia vem fazendo uma movimentação de se aproximar muito da maioria global, do sul global, na África, em movimentos de decolonização, que estão estourando contra a França, contra a Europa, e da América Latina. Ela vem se aproximando muito também. Que, digamos, não são países de zona de interesse clássico na geopolítica da Rússia, historicamente, né? Quer dizer, há uma disputa, enfim, mas um interesse imediato, né? Imediato. Como é o leste da Europa, por exemplo. Né? Então, pedi para você abordar um pouquinho esses dois. Né? Essa movimentação me parece muito interessante que a Rússia faz em direção à maioria global e a presidência dos BRICS na Rússia e os BRICS. Maravilha, maravilha, com certeza. Sim, os temas estão muito ligados, né? Na verdade, o fato de que a Rússia realmente sempre deu muita importância para os BRICS. Eu, como a Carolina, também tenho a impressão de que aqui o BRICS é um tema mais relevante do que no Brasil. Isso já desde muito tempo, não só desde essa última concepção de política externa russa, que realmente coloca o BRICS em um lugar ainda mais importante, mas sim, o BRICS sempre foi importante tanto na academia, quanto no governo russo, quanto no Ministério de Relações Exteriores aqui. Essa importância sempre foi um pouco maior do que o Brasil deu. E a gente vê agora na presidência russa dos BRICS, de agora, desse ano, um número muito grande de eventos. É realmente assim, para quem está aqui, é uma agenda praticamente
quase frenética de tantos eventos que eles estão promovendo, mas é porque realmente agora, depois da nova concepção de política externa russa, os BRICS, que já eram importantíssimos para a Rússia, ficaram importantíssimos. E a gente vê isso no dia a dia do Ministério das Relações Exteriores daqui. Eu falei algumas vezes da nova concepção de política externa da Rússia, é que, como a gente já tratou lá no Observatório de Geopolítica algumas vezes, a Rússia tem uma nova concepção de política externa, que foi adotada em 2023. A concepção de política externa russa é um documento doutrinário, como a gente diz em relações internacionais, que dá as diretrizes da sua política externa, mais ou menos como o livro branco de defesa nacional que o Brasil tem. No Brasil, a gente não tem muito essa tradição de fazer documentos doutrinários, a gente deixa a nossa política externa mais aberta, né, nesse sentido, apesar de que a gente tem princípios tradicionais que também ancoram a nossa política externa, mas a Rússia não, a Rússia tem esse costume de fazer documentos doutrinários. E eles são muito úteis para quem quer analisar a política externa russa, porque eles realmente seguem esses documentos doutrinários. Os documentos doutrinários não são simplesmente letra morta. Primeiro que nos documentos doutrinários você consegue ver muito bem qual é o pensamento de política externa que os acadêmicos e os diplomatas russos têm, e depois você realmente vê que ele vira um plano de ação, um mapa da mina da política externa russa. E em 2023, dado o início do conflito ucraniano, né, a exacerbação do conflito ucraniano em 2023 e a mudança radical que a gente teve na geopolítica e na vida russa com esse evento, mudou completamente as alianças, mudou completamente a relação econômica com o Ocidente, a relação política com o Ocidente. A Rússia de ontem não é a Rússia de hoje, é uma Rússia totalmente diferente, muito mais fortalecida, mas o documento da concepção de política externa teve que ser modificado, porque a realidade geopolítica tinha mudado completamente. E então foi adotado um novo documento. E esse documento coloca muita ênfase no sul global e, como você disse, na maioria global, que é um conceito que foi cunhado aqui na Rússia recentemente. É muito interessante porque na Rússia tem um diálogo muito grande entre os acadêmicos e os diplomatas, né? Então, esse conceito de maioria global, na verdade, ele foi cunhado por acadêmicos muito importantes aqui, que são da Escola Superior de Economia, o Trenin e o Karaganov, são muito famosos aqui, e o termo é deles, e depois você vê o termo sendo utilizado realmente nos discursos de política externa do Lavrov, etc., o que mostra que tem um diálogo muito grande entre o que a gente chama de comunidade epistêmica e os diplomatas. Mas então o Sul Global entrou com tudo nesse documento. Estou falando tudo isso para que vocês conheçam esse documento e vejam com seus próprios olhos como o Sul Global é importante. Ele é chamado de maioria global. Há, claro, um grande debate sobre o fato do Sul, né? Se a Rússia estaria no Sul, não estaria no Sul. Então, para tirar todos esses debates, a maioria global é o termo que está sendo utilizado aqui agora. E a maioria global, ele entra em consonância com a expansão dos BRICS também. Eu não vou dizer que a expansão dos BRICS foi um projeto gerado pela vontade da Rússia em voltar para a maioria global, porque essas são todas áreas em que a Rússia já teve, historicamente, um papel super importante e que ela retraiu nos anos 90 e nesses anos de reconstrução geopolítica, mas não é a primeira vez que a Rússia tem uma política focada em África, Ásia e América Latina, né, que é entre nós. É uma volta mais do que um debut, né? Mas então a gente vê eles chegando com a expansão dos BRICS, casou um pouco, né? A expansão dos BRICS não foi um projeto que a Rússia pensou em função da sua necessidade de aumentar a sua expansão para o sul global ou para a maioria global, mas ela ajuda bastante. Então, a prioridade da presidência da Rússia nos BRICS hoje é a adaptação dos novos membros. A adaptação dos novos membros dos BRICS às atividades do bloco. Isso, claro, vai ser uma estrada com bastante turbulências, né? A gente teve já a questão da Argentina, não é fácil, né? O Sergei Ryabkov, que é o vice do Lavrov, um diplomata fantástico, ele disse que ele lembrou que nunca antes na história uma organização internacional havia se expandido com a velocidade que o BRICS se expandiu, porque ele dobrou o seu número de membros, né? De uma forma muito rápida. Então, assim, graças a Deus que está na mão de pessoas como o Ryabkov a tarefa
de colocar esses membros dentro do BRICS, porque não é fácil, a adaptação não é fácil, não vai ser um período fácil. Então, assim, a gente deu um pouco de sorte que a gente tem uma diplomacia bastante experiente para fazer esse processo, sabendo da dificuldade que vai ser, das dificuldades administrativas que vão ser para colocar os novos membros. A Rússia também colocou como um dos objetivos estabelecer uma categoria de membros de países aliados ao BRICS, para que as próximas expansões aconteçam de uma maneira diferente, talvez com países primeiro entrando como parceiros aliados e depois entrando como membros plenos, né? Mas a expansão do BRICS veio a calhar para a Rússia. A Rússia realmente tem interesse nesse tipo de expansão e na expansão do Banco dos BRICS também, principalmente porque uma outra prioridade da presidência russa dos BRICS é que se estabeleçam sistemas de pagamento em moedas locais entre os membros, né? E isso tende a fazer com que o Banco dos BRICS e os BRICS tenham uma sintonia muito maior, porque o Banco dos BRICS provavelmente vai ser a instituição onde esse projeto que a gente queria que acontecesse há tantos anos, todo mundo fala que há milênios, da necessidade de diminuir a hegemonia do dólar, agora a Rússia realmente vai apertar, vai pôr o pé no acelerador nessa agenda, não para a moeda local nesse momento, a moeda local continua sendo discutida, a moeda local, claro, a gente não está falando aqui de tirar o real, da gente usar a moeda local ali para ir na padaria comprar pão, não é bem isso, é uma moeda que seria uma moeda de compensações internacionais realmente para comércio exterior, etc. Um cidadão comum não iria nem saber muito bem que ela existe, ela é uma moeda realmente de transação, mas mesmo a questão da moeda de transação, agora ela foi colocada para o longo prazo e no médio prazo, realmente, transferências em moedas locais, que a gente tenha sistemas que permitam mais facilmente que a gente possa fazer comércio em moeda local entre os membros. Então, essas são as prioridades da Rússia. E hoje saiu também a agenda da Rússia para meio ambiente, é um tema que a Rússia está se aventurando mais, e vamos ver como vão ser os resultados. Mas o que eu sei, como uma pessoa que mora aqui, é que o número de eventos é muito grande. E eu fico felicíssima, porque isso quer dizer que um monte de brasileiro vem para cá e eu tenho a chance de poder ver meus compatriotas. Então, eu só apoio. Que maravilha. Carol, eu vou entrar num assunto mais delicado agora, nessa parte final. Eu não sei se você estava aí durante os atentados agora em Moscou, mas como é que você viu esses atentados e o que pode estar por trás disso? Fazer um comentário para a gente, né? Todo mundo ficou muito assustado aqui no Brasil, no mundo inteiro, enfim. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Mas é assustador mesmo, né? Claro. É de se assustar. O que eu recebi de mensagens, né, de todo mundo preocupado e todo mundo perguntando, né? E o que é isso? O que aconteceu? Bom, primeiro é importante lembrar que, infelizmente, a Rússia sempre foi alvo de ataques terroristas, né? Assim como a maioria dos países europeus, né? E os Estados Unidos. Então, assim, não é a primeira vez, né? Então, nós já tivemos ataques muito grandes, inclusive, né? Tivemos em 2003, o último, inclusive, né, em 2017, no metrô de São Petersburgo. Então, assim, há essa história, né? Infelizmente, ele existe. Ok. A questão as causas eram outras, né? Os motivos eram outros dentro daquele contexto do momento, né? Aquele contexto político da época e geopolítico. Acontecer esse ataque agora, durante o conflito com a Ucrânia, né, tudo isso que a gente está debatendo aqui, quer dizer, esse contexto geopolítico tão movimentado, né, e ao mesmo tempo tão conturbado, e que chateia grande parte do mundo, enfim, levanta muitos mais questionamentos do que levantaram os ataques anteriores, né? E por essas razões óbvias. Então, primeiro se pensar, né, quer dizer, o envolvimento da Ucrânia seria só da Ucrânia ou dos Estados Unidos por trás, né? E um grande questionamento que foi feito foi por que a embaixada americana estava avisando aos seus cidadãos na Rússia, né, que evitassem locais públicos, né, de grande aglomeração, evitassem teatros, shows, né, casas de shows e tal, pelos próximos 15 dias,
e tal. Quer dizer, tem muita coisa aí que dava a entender que os Estados Unidos tinha algum conhecimento de alguma coisa. Mas aí a gente também questiona. Tá, mas os Estados Unidos ia deixar isso tão óbvio assim? Né? Então, qual que é a pegadinha disso daí? Né? E aí, de repente, o Estado Islâmico aparece assumindo. Né? Ah, sou eu. Mas acontece que também sabemos que eles querem assumir todos, né? Na verdade. Né? Porque, para eles, é quase um portfólio. Quantos mais eu der conta de fazer, melhor. Então, ok, pode ter sido? Pode. Eles têm, né, razão, eles também têm divergências, né? E também são opositores à Rússia. Sim. Então, é plausível? É, mas até que ponto, quando a gente tem uma guerra em andamento, e aí eu não me refiro ao que acontece na Ucrânia, mas à guerra proxy que acontece na Ucrânia, né, de Rússia versus OTAN, e o quanto que talvez esses fatos estejam interligados. Né? Então, quer dizer, é muito por trás. E isso é o que causou maior preocupação. Né? Mas entre os russos é mesmo uma comoção muito grande, né? É mesmo aquela revivência de uma dor, né? Que sempre se quer esquecer, sempre se quer não esquecer, mas curar, né? Aquela ferida que sempre se quer fechar, né? Após cada atentado. Então, assim, logo, né, que aconteceu, e aí eu em contato com a embaixada aqui no Brasil, e aí, na hora que eu fui falar, né, aí o Egor, até, né, que é o nosso adido civil aqui, e ele da imprensa, e aí eu conversando com ele, eu falei, a primeira pergunta, eu falei, Egor, como é que você está aí? Furioso. Sabe, foi a palavra dele, eu falei, nossa, isso define, ele falou, estou furioso, os russos estavam bravos no primeiro momento, né, e depois vem essa comoção, né, então essa tristeza, então, de fato, todo atentado terrorista é sempre uma tragédia, aconteça onde acontecer, né, e seja por qual motivo for, né, nunca será justificado e nunca poderá ser tolerado, nunca poderá ser relativizado, nós sabemos, né, porque, inclusive, quando falam, mas a Rússia está em guerra, eu falo, ok, mas guerra é uma coisa, atentado terrorista é outra. Guerra, inclusive, tem regra, né? Porque, inclusive, você pode responder por crimes de guerra. Então, quer dizer, guerra não é uma bagunça, não. Né? Há regras, há leis para guerrear. Tá? Então, uma coisa é guerra, outra coisa é atentado terrorista. Né? Então, assim, são coisas distintas. E o atentado, nenhum país tolera. Né? E o atentado é uma provocativa muito grande a qualquer nação, né? Seja no contexto geopolítico que ela estiver. No atual da Rússia, então, é complicado, sabe? É complicado. Mas a Rússia também não quer se deixar abalar da forma que faça parecer que eu estou por um triz ou eu já estou com o meu pavio curto e vocês vão conseguir sabe, me empurrar a ponto de que eu responda da forma como vocês querem que eu responda. Porque a Rússia também entende as diversas provocações que acontecem por trás de tudo isso como uma forma de empurrar a Rússia, de forçar a Rússia a tomar atitudes mais drásticas que ela mesma não quer tomar, mas que justificariam ações mais drásticas contra a Rússia. Entende? Então, para dizer assim, não, mas foi a Rússia que começou. Mas eu fiz um ataque maior. Mas eu usei as armas, né, nucleares táticas. Porque a Rússia usou primeiro. Quer dizer, querem encurralar a Rússia de tal forma que ela seja obrigada a dar tal passo para justificar que os demais deem passos na mesma direção, mas mais largos ainda, né? Que eles possam avançar a passos largos naquela direção que a Rússia finalmente desbravar. E é por isso que a Rússia segura tanto. Porque ela sabe disso. E que muitos questionam, mas agora foi o fim, agora a Rússia precisa atacar, agora a Rússia devia isso e aquilo. É o que eu mais ouvi dos brasileiros, né? De todo mundo aqui. Porque para os russos, não, calma, respira, cautela. A gente precisa pensar no que fazer.
quando fazer, como fazer, sabe? Porque toda ação gera uma reação, ok. Mas a ação da Rússia gera reações, muitas vezes desproporcionais, né? E ela já sabe disso, pelo próprio histórico. Então, enfim, esse atentado trágico, lamentável, horrível, é só mais um fogo, né, nessa fogueira, é só mais uma lenha na fogueira. E assim, que o mundo, né, contra a Rússia, que se diz, vamos tentar resolver a situação, né, queremos caminhar em direção à paz, queremos resolver a questão com a Ucrânia. Eles querem resolver tentando apagar o fogo com gasolina, né? Porque é o que tem feito desde o início de tudo. Então, né? E esse ano vai ser complicado, né? Porque mesmo outros países vão usar desse cenário geopolítico para fazerem suas ações, então, ainda que não estejam vinculados, né, com os países da OTAN, por exemplo, mas vão aproveitar do fato de que tem eleições presidenciais, né, americanas para acontecer, tumultuadas, complexas, né? E aí, quer dizer, há sempre os oportunistas, né? Vamos aproveitar esse caos dos Estados Unidos, a gente pode fazer tal coisa, fica mais fácil vincular os Estados Unidos, sabe? Ou não. Então, quer dizer, é tanto que precisa ser estudado, é tanto que precisa ser analisado, né? Do envolvimento de cada um em coisas assim, que a cautela ela é necessária, sabe? Em qualquer resposta. Agora, quando a Rússia fala, ok, mas se entrar, né, assim, declaradamente, abertamente, né, os mísseis da OTAN, né, aeronaves da OTAN, né, e contra a Rússia, no território ucraniano, contra a Rússia, aí sim a Rússia vai responder à altura, entendendo se oficialmente eu estou contra a OTAN. E aí vou poder usar, né, o meu arsenal de guerra, que até então não é usado. Enquanto a Rússia chamar de operação militar especial, há ressalvas, né? Porque guerra, você sobe o patamar, por incrível que pareça. Mas ainda não se tem o pior dos cenários? Não, não se tem. Uma guerra oficialmente declarada é muito pior do que isso. Ela pode ficar muito pior do que isso. Ela escala muito mais. Então, queremos isso? Não. Né? E precisamos esfriar essa situação. Né? Então, é um ano difícil, tá, Pedro? É um ano difícil. Com essas questões eleitorais americanas, com tudo isso. Então, assim, há que se ter muita resiliência, respirar muito, sabe? Pensar muito antes de cada ação, de cada planejamento, de cada passo, para não provocar nada que possa deixar a situação ainda pior e que, de fato, provoque reações que nenhum dos lados quer. Importantíssimo isso, hein, Carol? Que visão apurada. Ana Lívia, obviamente, a gente... Aqui, na verdade, a gente vai temperando aqui para o nosso clímax final, né? Nós não podemos falar de programa desse sem abordar a questão das operações especiais. Me parece, mais uma vez pegando o eixo aqui da Carol, que depois desses atentados nefastos, esses funestos atentados terroristas, o Kremlin adotou, em algum momento, eu não sei como é que está isso aí ainda, mas o termo guerra. Até então era só operações especiais, como diz muito bem a cônsul Carolina. O que isso muda com relação à guerra, se muda alguma coisa, e as últimas ofensivas retóricas da OTAN, digamos, o conflito em termos de retórica, ele aqueceu nos últimos dias, meses, até o último mês, né, para a gente tratar assim, tanto por parte da OTAN, como por parte do Macron, que diz o seguinte, né, as regras são muito engessadas, é preciso mudar essa situação. E aí ele diz o seguinte, nós não estamos na guerra contra a Rússia, mas nós não podemos perder a guerra. Tá certo? Então, ninguém pode esclarecer melhor essa situação do que o Macron, que ele disse o que a Carol disse aqui agora. Né?
é uma guerra de procuração. Como nós não estamos na guerra, nós não podemos perder a guerra. Nós não poderíamos estar mais dentro da guerra, quer dizer. E ameaça mandar capacetes azuis, né? Então, nossa última pergunta para você, Ana Lívia Esteves. Antes da Ana falar, só lembrar, o Kremlin hoje, o Peskov falou claramente, na verdade, as relações agora passaram para o nível de confronto direto. Agora à tarde ele deu uma declaração com a relação com a Rússia e a OTAN. Perfeito. Exatamente, exatamente. Bom, vamos lá, vamos fazer então um momento atualizações, notícias da guerra, notícias do front, o que está acontecendo. A gente, para começar, a gente tem que lembrar que realmente, desde a captura de Avdiivka, que é uma cidade com um valor estratégico muito grande nesse momento da guerra, na região do Donbass, é uma cidade que depois dela fica bastante difícil para a Ucrânia conseguir defender o resto da região do Donbass, que a Rússia considera um território ocupado. Então, essa conquista de Avdiivka, ela foi muito importante para o exército russo. E depois dela, há um avanço consistente, não é um avanço rápido, porque nesse conflito é um conflito de posição, é um conflito de atrito, ele é complicado, então nenhum avanço é rápido, mas é um avanço consistente. Então, a gente pode dizer que a Rússia realmente está num momento positivo para ela nesse conflito. A Ucrânia, a gente sabe que tem problemas já muito graves na área de recrutamento, a Ucrânia não está recebendo as ajudas militares que a OTAN, os Estados Unidos prometeram, disseram que nunca ia faltar. Bom, elas estão faltando bastante, principalmente na área de munições, que é uma área-chave para que eles continuem nesse conflito. Foi um pouco surpreendente como, depois das linhas de defesa de Avdiivka, as linhas de defesa ucranianas estavam mal guarnecidas. Na verdade, tiveram muitos artigos na mídia ocidental falando sobre isso, falando inclusive que para a Ucrânia era muito difícil psicologicamente já formar uma linha de defesa naquela área, porque seria aceitar psicologicamente que as outras áreas já não estão sob o controle dela. Não vou entrar aqui nas razões pelas quais a Ucrânia falhou realmente em fazer uma linha de defesa melhor após a Avdiivka, mas o fato é que ela falhou. Então, eu estou falando tudo isso porque a gente tem que lembrar, então, que a Rússia está num momento de avanço. Ela está num momento de avanço e ela está num momento em que, no médio e longo prazo, as perspectivas russas estão bastante melhores do que a do seu adversário. Então, o que começa a acontecer? Começam a acontecer declarações como a declaração do Macron, né? Começam a acontecer escaladas do outro lado, pelo menos para fornecer algum tipo de resistência a esse avanço russo. O que o Macron pode ter querido dizer com o que ele disse quando ele falou que ele pensava que soldados franceses poderiam ser destacados para o território ucraniano? Existem algumas possibilidades, por exemplo, a de que ele gostaria de liberar soldados ucranianos que estão na defesa para seguirem para o fronte. Então, caso a OTAN viesse a ocupar a zona da retaguarda, né, você libera muitos militares para poderem ir para a zona do front, para a zona de frente, que, como eu já disse, a Ucrânia está com um problema muito grave nessa área. Então, tem essa primeira vantagem que teria do ponto de vista do Macron, né? Uma outra possibilidade seria de um congelamento forçado do conflito, porque a partir do momento que você colocaria tropas da OTAN na retaguarda ucraniana, a Rússia, claro, teria dificuldades para poder fazer ataques direto ali por causa da escalada, né? Existem armas nucleares, ninguém cancelou as armas nucleares, ninguém cancelou a estabilidade estratégica, muito menos a destruição mútua assegurada, ela continua em curso. Então, caso a França colocasse suas tropas em algumas regiões, claro que isso faria muito difícil que a Rússia pudesse fazer ataques lá, o que seria um congelamento forçado do conflito. Mas daí a Rússia, na hora que o Macron falou que essas zonas que as tropas da OTAN seriam colocadas, elas já são zona em conflito, né? Então, elas já são zonas que sofrem bombardeios, já são zonas que estão, né, não são zonas seguras, e que então a Rússia faria de tropas estrangeiras um ataque prioritário. Então, realmente, a possibilidade da gente fazer um congelamento forçado seria uma estratégia muitíssimo arriscada por parte da OTAN. Uma outra possibilidade seria que o Macron faria isso para forçar uma negociação, né? O que a gente chama de
em relações internacionais de escalar para desescalar. Então você fala, não, vou levar as tropas da OTAN, vão entrar no conflito, para tentar forçar a Rússia a ir para a mesa de negociação no momento que é favorável para a Rússia, na verdade, né? Não ir para a mesa de negociações, mas para continuar avançando militarmente, né? Então, é claro que seria muito difícil para o Macron conseguir convencer não só o resto da aliança, como a opinião pública francesa a entrar nesse barco, nesse tanque, né, nesse caso, e de enviar soldados para a Ucrânia. Mas, de qualquer forma, a gente aprende que é necessário levar em consideração o discurso dos líderes, né, e a parte retórica também, por mais que ela não venha a ser aplicada. E sim, a Rússia começa a usar cada vez mais o termo guerra, principalmente de Dmitry Peskov, mas o termo operação militar especial ainda é o termo usado pelas Forças Armadas, né? Eu acho que há ainda também uma cautela muito grande de não usar o termo guerra internamente também, né? Porque para que as pessoas não tenham medo de uma segunda onda de mobilizações, a gente já conversou aqui que a primeira onda de mobilizações foi complicada e que a Rússia não usa mais mobilizações clássicas para recrutar, né? O recrutamento é por contrato, as pessoas são contratadas para ir. E a Rússia, usando o termo guerra internamente, pode às vezes fazer uma confusão de que não, estamos em guerra, então vamos ter recrutamento, entendeu? E esse tipo de debate de medo entre a opinião pública, a Rússia não tem o mínimo interesse e não precisa fazer. Então, o termo guerra ele pode ser usado pelo Dmitry Peskov, às vezes, mais para o público externo do que para o público interno. Internamente, a gente vê que realmente o termo operação militar especial ele não vai a lugar nenhum. Eu acho que ele continua sendo o principal. E um último comentário que eu gostaria de fazer é que nesse avanço russo, a gente vem um ataque, né, do Crocus, que a Carolina estava relatando para a gente, que para mim me parece muito uma maneira moderna de abrir um segundo fronte, né, uma tentativa de abrir um segundo fronte contra a Rússia, para que a Rússia precise desviar os seus recursos, tanto da área de inteligência, não militares nesse caso, mas principalmente da área de inteligência, para um outro fronte, para um outro problema, volta do terrorismo islâmico, etc. Então, me pareceu uma maneira bastante moderna, né, no sentido de pós-11 de setembro mesmo, de abrir um segundo fronte para tentar dificultar o avanço russo que está acontecendo na Ucrânia agora. O André, ter a Ana Lívia Esteves aqui no nosso GGN, no nosso observatório, no nosso moinho, não é um privilégio, é um luxo. Apenas um luxo. Carol, querida, com você a gente não pode marcar live com menos de 3 horas, porque você abre nos assuntos, você provoca, você vai no âmago da coisa, no fulcro, e você vai mudando aqui a direção. Isso é maravilhoso. Que prazer recebê-las. Rapidamente, porque elas têm compromisso, André, nossa dica aí, vai lá, explica rapidinho o nosso último quadro aqui, para deixar uma dica para o nosso público. Rapidamente, que a Carol tem que sair, a nossa dica cultural aqui. Eu ia fazer uma pergunta sobre o soft power, mas então eu vou dar uma dica cultural que é a respeito do soft power russo, soviético no caso, né? Que é um canal no YouTube, eu já falei aqui deles, me chama Mosfilme, tem diversos filmes mais da era soviética, mas tem filmes russos também, modernos, antigos, e tem filmes maravilhosos, a maioria com legenda em inglês e espanhol, mas é só entrar lá, Mosfilme, tem diversos filmes. Eu gosto muito de um que chama Vai e Veja, filme maravilhoso sobre o conflito, sobre a ocupação nazista em Belarus, né? Na época ainda era Bielorrússia que a gente chamava, mas Belarus, maravilhoso. Vai e veja. Camarada André, eu vou dar uma dica cultural aqui, depois vocês duas, por favor, vão fechar o programa com uma dica cultural para a nossa comunidade, tá bom? A gente não pode perder uma dica cultural dessas duas, né, camarada? É impossível. Eu assisti, eu estava falando aqui nos bastidores um pouco antes de entrar com o André e com a Ana, sobre O Lagosta. É um filme, diretor grego, jovem, né, que tem feito muito barulho. Eu gosto bastante dele, já indiquei outros filmes dele aqui. O Yorgos Lanthimos, diretor grego, jovem, enfim, contundente. O Lagosta, sujeito que, na história deles lá, se o sujeito não consegue casar, a menina não consegue casar, eles levam para um retiro lá, meio sombrio, alguma coisa assim, e eles têm que se casar em 45 dias. Alguém tem que fazer par. Se não fizer par, eles os transformam em um animal. Esse é o destino das pessoas. E o animal que ele escolhe ser, caso ele não consiga arrumar um par, você tem que falar antes, é uma lagosta. Então o filme chama O Lagosta. A lagosta, não sei se você sabe, André, você que é meio biólogo,
as lagostas vivem em cerca de 100 anos, mais de 100 anos. Interessante. Bom, sem spoiler, tá aí. Carol querida, Ana Lívia, suas dicas, por favor. Você fala, Ana, eu falo. Pode ir, pode ir. Ô, Carol, Não, já aproveita e fala onde a gente encontra, né? A dica é o seguinte: vocês podem ir para a Rússia? Vão à Rússia. A melhor dica cultural, vá conhecer, vá e veja. O vai e veja. Sabe, André? Porque Boa demais. eu acho que a desconstrução que acontece, né, para aqueles que têm a oportunidade de ir, né, a desconstrução dos paradigmas, né, e desses conceitos inflamatórios, né, ocidentais que é colocado contra a Rússia, é espetacular. Eu sempre fico deslumbrada de ver essa quebra, sabe? Esse cair do véu quando as pessoas chegam à Rússia pela primeira vez. E porque a Rússia ela é uma cultura a céu aberto, né? Aonde quer que você vá. Né? Então, assim, em todos os aspectos. Então, é incrivelmente maravilhoso. Mas daí, saindo, né, desse espectro lógico, né? Que se for para a gente pensar, né? Nas questões russas, nas questões literárias, né? Óbvio que nós temos os grandes e é muito importante que todo mundo leia, que todo mundo entenda, lógico. Mas aí eu vou deixar uma dica: sempre que houver, né, que vocês ficarem sabendo que está em cartaz, porque ele eventualmente volta a cartaz, né? Uma peça teatral. Que conta a vida de Tolstói, então é o Amor e Ódio em Sonata, baseado no diário da esposa do Tolstói. Então é ela narrando, ao ponto de vista dela própria e da filha, que foi quem, no final, esteve com Tolstói, cuidou. É belíssimo, e é um ponto de vista de um outro lado, que é uma coisa fascinante, e inclusive eles estiveram na Rússia, fizeram uma apresentação para a família e descendência de Tolstói em Yasnaya Poliana, então foi uma coisa maravilhosa. Então vale a pena, sempre que tiverem a oportunidade, que estiverem em cartaz, não percam, primeiro ponto. E o outro, uma dica por um pouco mais acadêmica, e que eu gosto muito de falar para provocar uma reflexão. Leiam Todo Império Perecerá, do francês, né, Jean-Baptiste du Rosselli, que é um clássico ainda, né, da década de 90, e parece prenúncios de tantos tempos, né? Então, assim, a lógica dele do todo império perecerá, e a gente está vivendo uma mudança, né, de impérios muito grande, né, acontecendo. E aí cabe ler justamente com essa crítica, né? O que faz sentido, o que não faz, o que se concretizou, o que não, né? A ruína de impérios atualmente, né? Como ela se dá, né? Dentro desses aspectos aqui, né? O que fez a derrocada dos grandes impérios anteriores na história, né? E o que está fazendo a derrocada de impérios agora. Então é precioso, vale a leitura. Só essa dica aí já valeu o programa inteiro, viu, Carol? Que privilégio. Muito bom. Ana Lívia, Esteves, Aninha. Maravilha, maravilha. Eu também gostei muito, vou ler o Duracell. Já li coisas dele, mas não esse, você me lembrou, vou fazer isso. A minha dica hoje hoje é aniversário do Tarkovsky, gente. Hoje é aniversário do diretor Andrei Tarkovsky, é aniversário dele. Aqui na Rússia, como a Carolina disse, que realmente Moscou a agenda cultural é muito viva, né? Tem muito evento e tal, principalmente quando a temperatura começa a melhorar, assim, que nem agora. Então, tá tendo muitos eventos na cidade agora, em comemoração ao aniversário do Tarkovsky. Então, se o André reclamou que ele vai perder a São Paulo na Libertadores, eu perdi o aniversário do Tarkovsky, para você ver como a gente leva a sério o nosso trabalho aqui no Mundo é o Moinho. Mas como hoje é aniversário do Tarkovsky, gente, eu gostaria de recomendar A Infância de Ivan, que é um filme maravilhoso dele. Ele tem todos os filmes dele são maravilhosos, mas eu acho que A Infância de Ivan talvez seja um filme que tenha mais a ver com o nosso contexto atual.
principalmente o contexto da guerra na Ucrânia. Então, eu realmente recomendo. E ele não tem 3 horas, como os outros filmes do Tarkovsky, então esse acho que pode ser um pouco mais fácil também de assistir. E também que assistam o Andrei Rublev, que é um filme do Tarkovsky sobre a biografia de um pintor que fazia ícones aqui na Rússia, que é o principal pintor de ícones da história da Rússia. Daí você pode assistir o filme e depois vir para cá ver os ícones que estão lá no centro da cidade, numa galeria que chama Galeria Tretyakovskaya, que é super legal, passeio imperdível aqui na capital russa. Que eu estive em dezembro. É maravilhoso. Tem 2 Tretyakovskaya, uma é de arte clássica e a outra é de vanguarda, que daí tem Malevich, tem Chagall, tem todo o pessoal das vanguardas, vocês vão adorar, então venham. E a segunda é mais careta, é mais para a área de relações internacionais, mas é porque eu sei que muita gente gosta muito de temas de Rússia em relações internacionais e não consegue ler especialistas russos falando sobre o tema, né? A gente vai ler sobre Rússia e acaba lendo um americano que está lá em Stanford, e você fica, nossa, meu Deus, será que não tem nada? Não tem nem russo para eu ler? Tem uma revista acadêmica de altíssima qualidade, que inclusive é a Scopus, que chama Rússia em assuntos globais. Em inglês é Russian Global Affairs, em russo é Россия в глобальной политике. E ela é muito boa, tem na internet, e lá os artigos estão todos traduzidos para o inglês, para que você possa ler, citar nos seus artigos, na sua tese de mestrado, doutorado, onde você quiser, e para que você possa ter acesso à visão de relações internacionais e geopolítica dos russos de hoje em dia. Então, essa é a dica. Viva Tarkovsky! Viva Tarkovsky! Bom, ficamos aqui, missão cumprida. Carol, beijo grande, obrigado, viu? Foi difícil, mas saiu esse programa aqui. Enfim, tivemos muitos contratempos, né? E Aninha, muito obrigado, sempre aqui conosco. Um deleite ouvi-las. Andrezão, vai com fé aí no São Paulo. Boa noite para vocês que estão aí e até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Tchau. Obrigada.